Olá pessoal, tudo bom? É, Esse é um livro muito importante. É um livro recente que eu vou comentar hoje. E é um livro muito importante se você é um daqueles que quer descobrir. Descobrir não. Se você quer entender melhor como é que funciona o movimento comunista nos dias de hoje. Porque você escuta na imprensa, principalmente a imprensa, toda a grande imprensa, toda ela vendida, né, toda ela doutrinada, né, grande parte patrocinada pela esquerda, elas sempre fazem questão de enfatizar que o comunismo acabou, caiu o muro de Berlim, não tem mais comunismo, isso não existe mais, o negócio de esquerda e direita acabou já, não tem mais. Realmente, da maneira como funcionava a Guerra Fria, com o bloco polarizado, os dois blocos bipolarizados, né? Estados Unidos e União Soviética, isso acabou. Agora, o comunismo nunca acabou. Primeiro, o comunismo existia antes da União Soviética. A União Soviética foi um grande projeto, um grande laboratório do movimento comunista. Mas o movimento comunista começou 70 anos antes da União Soviética. A União Soviética foi um grande experimento que durante algum tempo deu certo, depois deixou de dar certo. E continua sendo um país comunista nos dias de hoje. Só que é um país comunista de uma maneira diferente. Eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Mas deixa eu mostrar o livro. Tá aqui. Cliff Kincaid, A Espada da Revolução. O Apocalipse Comunista. Editora Libertatem. É um livro extremamente fino. Tem 180 páginas. Mas, assim, é que no final tem a relação dos partidos comunistas do mundo. Dá 174 páginas, para ser exato. Do que se trata? Bom, primeiro, quem é Cliff Kincaid? Cliff Kincaid é um dos mais destacados jornalistas americanos, editor de vários jornais e revistas e fundador do America's. Esqueci o nome do site. America's Survival. É um site de notícias nos Estados Unidos. É um cara que ele basicamente dedicou a vida inteira dele a estudar esse assunto. E ele tem vários livros. Esse livro aqui de 2017 saiu nos Estados Unidos em 2017 e no Brasil já saiu em 2017 também traduzido. Então é um livro que tem um ano no máximo. É um livro que está fresquinho. Agora, antes de mais nada, eu devo alertar. Esse não é um livro para iniciante, para quem nunca leu nada sobre o assunto. Vou pegar esse livro e vou ler. Você não vai entender porra nenhuma. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre como o comunismo funciona hoje, através do materialismo dialético. Você tem que entender toda a história do movimento comunista para poder você conseguir entender esse livro, porque esse livro está te mostrando como o comunismo mudou, como ele funciona nos dias de hoje. Então, para você saber como ele mudou, você tem que saber, você tem que conhecer como ele era antes. Então, não é um livro de introdução, é um livro para quem já conhece o assunto. Então, para quem conhece o assunto, isso aqui atualiza o assunto, atualiza o problema. É claro que ele está falando aqui dos Estados Unidos, é um jornalista americano, mas isso acontece no mundo inteiro. Basicamente o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil também. No Brasil acontece um pouco pior ainda, porque nos Estados Unidos os partidos comunistas, o Partido Comunista mesmo que existe nos Estados Unidos, é um partido assim nanico, minúsculo, não funciona nada. O grande braço comunista dos Estados Unidos está dentro do Partido Democrata, que não é exatamente um comunismo marxista, um comunismo mais fabiano, um comunismo mais moderado. É como se fosse uma espécie de PSDB daqui, PSB, é um socialismo mais moderado. E aqui, enquanto que aqui a gente tem, além de PSB e PSDB, a gente tem o PT, que é um comunismo muito mais radical, PSOL, PSTU, essas porra toda que são ainda mais radicais ainda. Então, a gente está ainda um pouco pior do que os Estados Unidos. Mas o que ele conta aqui no livro sobre os Estados Unidos dá para você trazer para o Brasil. Então,
Basicamente, ele mostra quais são as. Como é que você descobre o discurso comunista hoje na imprensa, nos meios de comunicação, no debate, e como é que você se prevê contra ele, como é que você contra-ataca esse discurso. Eu vou ler aqui um trechinho que eu deixei marcado, que eu achei muito interessante. Se eu conseguir achar a marcação, evidentemente. Está aqui. Esse trecho é página 57 e 58. Edward Hunter, um correspondente estrangeiro, especialista em propaganda de guerra, testemunhou no Congresso diante do Comitê sobre Atividades Não Americanas que, abre aspas, nós agora confundimos padrões morais com a sofisticação do materialismo dialético. Como a teologia lunática comunista ensina que tudo muda e o que é certo ou errado, bom ou mal, muda também. Ou seja, tudo aquilo que no passado era bom, porque naquele momento o discurso comunista achava que aquilo ali era a favor dele, hoje é ruim, hoje deixou de ser bom. Por quê? Porque o discurso mudou. O comunismo nunca muda, o que muda é o discurso. O que eles precisam é sempre dessa dialética. Eles vão mudando o discurso, mas o objetivo final é o mesmo. O objetivo final é implantar o comunismo. Não importa se ele vai te dizer A ou se ele vai te dizer B. O que importa é que o resultado final é exatamente o mesmo. Então, continuando. Então, nada do que eles dizem é realmente bom ou mal. Não existe tal coisa como verdade ou mentira, e qualquer crença que nós mantivermos atualmente é simplesmente nosso ser tosco. Eles não dizem isso com tantas palavras, exceto que para aqueles que já estejam doutrinados no comunismo. O que eles realmente dizem para o resto de nós, ou seja, para aqueles que não são do partido, é para sermos objetivos. E eles então convertem a palavra objetivo no significado que eles desejarem pelo materialismo dialético. Entendeu? Por isso que você hoje escuta esse pessoal da esquerda, todo esse pessoal que foi militante, jornalistas, intelectuais aqui, assim, aquelas merda brasileira, né? Intelectual da USP, ou seja, intelectual do PCdoB, do PSTU, essas merda toda, do PT. O que eles dizem, quando eles dizem, então o comunismo acabou, olha só, não existe mais comunismo e tal, mas aí a gente está implantando a nossa agenda. Qual que é a nossa agenda? Nossa agenda é defender o Lula, defender o petismo, combater religião, combater a família, destruir, ou seja, o comunismo acabou, só que o nosso discurso é o seguinte: a gente continua querendo destruir tudo aquilo que o comunismo destruía: religião, família, tradição, valores espirituais, valores de sociedade. Ou seja, o nosso discurso é exatamente igual, só que agora a gente está dizendo que a gente está falando isso em nome de uma democracia ou de um progressismo, não em nome do comunismo, só que a merda é a mesma. Então você muda o discurso, mas a putaria é a mesma. Vou dar um exemplo para vocês agora para ficar mais prático, para ficar mais fácil de entender. A União Soviética caiu, né? A União Soviética foi desmantelada depois do Muro de Berlim, Mikhail Gorbachev, Perestroika, Glasnost, aquele negócio todo, abertura política, econômica da União Soviética, tá. Quem foi, quem estava no poder da União Soviética e quem deixou o poder para que essa mudança realmente ocorresse? Absolutamente as mesmas pessoas. Você tinha a União Soviética era um país engessado, onde tudo era estatal, e aquilo que não era estatal pertencia a quem? Aos donos do poder, ou seja, aos membros do Partido Comunista, da KGB e etc e tal. Então, assim, eram todos corruptos, assim, como se fosse aqui, vai, um era estava presidente da Petrobras, outro do Banco do Brasil, enfim, das empresas russas. Então, na verdade, não existia capitalismo oficial, existia o capitalismo subterrâneo. Então tudo aquilo lá, todo o estado estava loteado entre os membros do partido, tá certo? Tanto é que quando você derruba a União Soviética,
A União Soviética acabou em um determinado ano. Vamos colocar que foi 89, a época do Muro de Berlim. Foi um pouco depois, 90, 90. Vamos colocar que foi 90, então, pronto. Você teve a queda da União Soviética, acabou a União Soviética. Agora não somos mais comunistas, abrimos o mercado para o capitalismo. Todas as empresas estrangeiras entram para cá, a gente tem livre mercado, cacete a quatro. Certo? Certo. No ano seguinte, na lista dos bilionários da Forbes, aparece lá duas, três dúzias de bilionários russos. Um é dono da companhia de gás, outro é dono da companhia de petróleo, outro é dono da companhia telefônica, outro é dono da companhia de energia. Ou seja, cada um dos principais membros do Partido Comunista virou dono de uma das principais empresas do país. Ou seja, eles já eram, na verdade, os donos, extraoficialmente. Como agora é economia de mercado, agora eles viraram os donos. Então isso aí já existia lá. Eles não ficaram bilionários de um ano para o outro. Eles já eram. Só que oficialmente a empresa era estatal, não tinha dono. Agora ela tem dono. Essa é a diferença. O Partido Comunista deixou. Os comunistas deixaram o poder da União Soviética? Não. Então, a União Soviética, vamos falar, a União Soviética foi desmantelada. Então, agora nós estamos falando de Rússia, tá? Porque as repúblicas pequenas, cada uma delas teve o seu segmento. Eu não vou falar dessas repúblicas menores. Vou falar da Rússia, que sempre foi 80% da União Soviética era a Rússia. Inclusive era a Rússia que dominava as outras repúblicas, né? Era a Rússia que controlava o arsenal atômico e tudo mais. Então, eu vou falar da Rússia agora. A Rússia continua nas mãos dos mesmos caras. Assim, o que a Rússia aprendeu? Ela aprendeu a mesma coisa que a China já tinha aprendido na década de 70. Que o comunismo, em economia, o comunismo não funciona. Ele só produz desgraça, ele não tem como funcionar. O Ludwig von Mises já provou isso no artigo dele, já fiz vídeos sobre isso no canal. Ele não funciona. Então, a China, na década de 70, começou a abrir o seu mercado. Ela continua com o Partido Comunista, continua com um Estado de partido único, continua com uma ditadura comunista, mas ela abriu a economia. Empresários do mundo inteiro venham, abram suas empresas aqui em sociedade com a gente. Todas as empresas montadas na China, vai lá o McDonald's, a Nike, o caralho a 4, a Apple, eles são sócios do Partido Comunista Chinês, são sócios do exército chinês. Não é dele, não é dos capitalistas. É meio a meio. Metade é deles e metade é do Partido Comunista. Ou seja, é com isso que a China enriqueceu e virou uma potência econômica. E a União Soviética descobriu que ela precisava fazer a mesma coisa. Ela precisava abrir o mercado dela para que as empresas estrangeiras começassem a operar lá, começassem a gerar dinheiro. Agora, eles nunca perderam o controle político. Então, politicamente, continua os mesmos caras que estão lá. Quem é o Vladimir Putin? Vladimir Putin é um cara da KGB, um coronel da KGB. Continua sendo um coronel da KGB, nunca deixou de ser. Tanto é que ele é um czar. Tem até um livro que eu tenho aqui, qualquer dia eu vou fazer uma resenha, chamado O Czar, o Putin, o czar da Rússia. Porque ele funciona lá como um ditador. Ninguém tira ele do poder ali na Rússia. Ele está lá há 20 anos. E quando ele tem algum inimigo, igual aquele ex-agente que denunciou ele, que denunciou coisas a respeito dele, recebeu uma carta de polônio, morreu envenenado. Agora nós tivemos a Copa do Mundo na Rússia, vários programas, vários canais, alguns canais que eu acompanho no Facebook fizeram algumas visitas por lá e contaram como é que funciona a coisa. Muitos tentaram entrevistar os russos para saber o que eles acham da política. Não, nenhum deles aceitou. Não quero ser fotografado, não quero ser filmado, não me coloca nisso aí. Por quê? Porque é um controle total da população. Você anda nos parques, tem câmera, uma câmera em cada poste, tem uma câmera em cada poste. As redes sociais, Facebook, todo esse tipo de coisa, é tudo monitorado. E eles inclusive fizeram denúncia para os turistas brasileiros que estavam lá. Olha, a gente não pode falar mal do governo, porque se a gente falar mal do governo, eles prendem, somem com a gente. Isso é democracia?
Uma população que não pode falar mal do seu governo, que ela vai presa, vai sequestrada, some. Que porra de democracia? Não é democracia isso, é uma ditadura, continua sendo uma ditadura. A diferença é que não é tratada pela mídia como uma ditadura, porque eles assim, têm aquelas eleições fraudulentas que o cara vai se eternizando no poder, igual acontece na Venezuela. Aquelas eleições fraudadas que já se sabe o resultado e o cara vai se eternizando no poder. 1, 2, 3, 50 mandatos e continua lá. É uma ditadura. Mas se você for pela legalidade, olha, ele foi eleito pelo voto, então não é uma ditadura. Bom, aqui no regime militar também os presidentes eram eleitos pelo voto, só que eram eleitos pelo votos indiretos. E assim, eram cartas marcadas. A gente sabe como é que funciona uma ditadura. Só que evidentemente que a imprensa não denuncia isso. Não é do interesse da imprensa denunciar isso. Então, a União Soviética passa por um rígido controle comportamental, inclusive. Por questões políticas, por questões geopolíticas, o Putin está tentando se colocar como o grande líder cristão do mundo, o cara que vai unir o cristianismo, porque ele tem toda uma história religiosa por trás disso, que é uma tentativa de fusão, de incorporação das igrejas, da igreja católica pela igreja ortodoxa, que é a russa e tal. Então o Putin ele se apresenta no mundo como o grande líder cristão, o grande líder que vai unir o cristianismo. Então por conta disso ele implantou várias leis. Por exemplo, você não pode, homossexuais não podem andar de mãos dadas na Rússia, não podem se beijar em público, obviamente isso da prisão, da cadeia. Por quê? Porque isso vai contra a moral cristã. Então o Putin está levantando essa bandeira, mas isso é por uma questão geopolítica, que eu não vou entrar nesse assunto, que senão o vídeo vai ficar gigantesco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu estou mostrando para você como a União Soviética continua comunista, só que não precisa hoje dominar todas as empresas. Deixa os empresários trabalhando. Fiquem sócios dos empresários e lucrem taxando tudo que eles produzirem. É igual que acontece no Brasil. No Brasil a gente não tem exatamente um comunismo, mas a gente tem já um socialismo fabiano, um socialismo social-democrata. O governo não estatiza as empresas, ele deixa qualquer um criar a empresa. Você pode criar a empresa que você quiser. Você vai taxa disso, taxa daquilo, taxa do caralho, taxa da puta que pariu, bombeiro, prefeitura, estado, junta comercial, caralho, é quatro. Bom, agora você montou a sua empresa. Legal, legal. Agora vou contratar funcionário. Beleza. Imposto trabalhista, FGTS, COFINS, a puta que pariu. Então você contrata um funcionário por 5 mil e paga mais 5 mil de imposto. Aí a sua folha dá 100 mil reais. 100 mil reais vai para o funcionário, 100 mil reais vai para o governo de imposto. Aí você vai vender os seus produtos, dependendo do seu produto, a taxação chega a ser um terço, né, do produto, de tanto IPI, ICMS, dependendo do que você está vendendo, comercializando. Aí você tem mais o imposto de renda que você paga no começo do ano. Quer dizer, assim, você produz livremente. Eu não vou interferir naquilo que você está fazendo. Deixa você produzir livremente. Só que eu vou taxar tudo, taxar a porra toda. O que você compra, o imóvel que você aluga, os empregados que você contrata, tudo que você fizer eu vou taxar. Você não precisa ser dono. O governo não precisa ser dono dos meios de produção. Basta que ele taxe tudo. Os empresários trabalham e dão dinheiro todo para o governo através dos impostos. E evidentemente quem se fode no final de tudo isso é o consumidor, porque tudo aquilo que o governo taxar a empresa, ela vai repassar para o preço final do produto. É por isso que as coisas do Brasil são extremamente caras. É por isso que um iPhone nos Estados Unidos custa US$ 300, aqui custa 3 mil reais. Porque é tudo taxado. O cara que vai trazer o iPhone de lá de fora ele paga 5 bilhões de taxas. Então, para ele sobreviver aqui, ele vai ter que vender por 3 mil reais. Um negócio que ele pagou US$ 300 na origem. É por isso que o Brasil é essa merda. Bom, agora eu tava falando da Rússia e cheguei no Brasil. Mas acho que deu para entender, né? Deu para entender
como é que funciona o comunismo hoje? Qual é a diferença do comunismo para o socialismo? O comunismo é o estágio final, é a estatização de tudo. O socialismo, existem várias vertentes de socialismo. Então, tem o mais radical, que quer arrebentar com tudo, implantar o mais rápido possível, e tem e esse leque vai se abrindo com várias nuances de socialismo até chegar no Fabiano, que é o mais lento possível. Eles não têm pressa para instalar o socialismo no mundo. Pode levar 100 anos, 200, 300, eles vão aos poucos. Eles vão te estuprando aos poucos, assim, bota um pouquinhozinho, depois empurra mais um pouquinho, depois empurra, a hora que você sentir já foi tudo. É assim. Então, a diferença dos vários tipos de socialismo é simplesmente a maneira como cada um quer implantar, de uma maneira mais radical. Alguns querem através da luta armada, alguns querem através do controle da sociedade, alguns querem através de controle político. Então, cada um tem uma maneira de obter isso e um ritmo para obter isso. Mas todos eles querem chegar na utopia que é o comunismo. É o comunismo puro e simples que é a utopia. É a atual ausência, é, é a ausência de tudo. A ausência de tudo. Tudo está na mão do Estado. Ou seja, na mão deles. Né? Na mão deles. Então acho que deu para entender o que mais ou menos esse livro não fala da União Soviética, eu já disse, ele fala dos Estados Unidos. Eu estou mostrando para vocês como é que um país continua comunista como a Rússia e a imprensa não fala nada sobre isso. Você tem dentro da Rússia todos os itens do comunismo moderno. Você tem partido único, Putin é soberano, é um czar, ninguém mexe nele. Tem um poderio de uma segurança assim maior que a do presidente dos Estados Unidos, porque ele é o czar, ele é o rei do czar é um título de nobreza dos governantes russos antes da Revolução de 1917. Os reis russos tinham o nome de czar. Então é só isso. O czar seria o rei. Ele é o novo imperador da Rússia. Obviamente que ele é o cara da KGB, ele é o cara que comanda tudo ali. Todos os agentes que operavam através da KGB, que eram estimados em cerca de 500 mil, continuam todos lá. Nenhum deles perdeu emprego. Continuam todos lá rodando pela população, misturado com as pessoas. E é por isso que os russos têm medo de falar qualquer coisa sobre o governo. Eles não sabem se o cara que está passando ali do lado é um cara da KGB, que depois ele vai ser chamado. Opa, aquele turista que passou lá, o que você estava falando mal do governo? O que você estava reclamando disso daqui? Vem cá, vamos conversar aqui. Vamos no quartinho escuro aqui. É isso. Isso está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Turistas relataram isso. Alguns russos contaram isso para turistas, evidentemente sem colocar o rosto, né? Você tem youtubers brasileiros que estão na Rússia, que fazem vídeos e que não podem falar sobre isso, porque se eles fizerem isso, eles vão ter represálias na Rússia, porque estão vivendo sob o governo russo. Isso é uma ditadura. O que você precisa mais para caracterizar uma ditadura quando você tem uma população que tem medo de expressar a sua opinião porque sabe que vai ser preso, vai ser interrogado, vão desaparecer com aquela pessoa. Se você não tem liberdade de expressão, você está numa ditadura. Essa é a definição de uma ditadura. É a ausência de qualquer liberdade de expressão. Então é isso que você tem na Rússia hoje. Só que ninguém aqui, se você for checar, se você for perguntar para alguém da Folha, do Globo, do Estado, da Veja, eles vão dizer que a Rússia é uma democracia. Aí você fala para ele, então lista para mim quais são os itens de uma democracia. Aí você pega esses itens e confere com o que acontece na Rússia. A democracia precisa disso, 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 disso. Aí você vai lá e levanta a ficha da Rússia e verifica se isso se aplica na Rússia. Você vai ver que não. A única coisa que você não tem é os meios e a propriedade estatal. Hoje é tudo propriedade privada.
Não tem mais a propriedade, as estatais, as propriedades estatais, os empresas, os meios de produção não são mais do governo, agora são da iniciativa privada. Mas o controle populacional e o controle político continua na mão deles, dos mesmos caras. Claro, eles vão morrendo e vão entrando outros, mas a progressão é a mesma coisa. Então é isso. É um livro muito importante, como eu já disse, para quem já tem uma base do que é o movimento comunista no mundo. Aqui você vai pegar como é que mudou isso. Como é que você compreende o comunismo nos dias de hoje. Então, não é um livro para iniciantes, é um livro para iniciados. Tá bom? Então é isso aí. Uma saudação. Lembra aquela esqueminha, se você gostou, dedinho para cima, se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no canal, tem a opção de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as atualizações toda vez que eu posto um vídeo. E é isso. Lembrando também que as resenhas que eu faço de livros é só uma amostra, né, de aulas particulares e palestras literárias que eu faço de vários temas. Dificilmente eu falo sobre esse tipo de tema em público, porque é um tipo de tema que pouca gente estuda. Mas eu posso fazer, e já fiz, palestras principalmente de literatura. Literatura, estou falando de livros de ficção. Não, esse aqui é um livro de não ficção, é um livro de ciência política. Livros de ficção, normalmente, romances brasileiros, portugueses, esse tipo de coisa que cai muito em escola brasileira, nos primeiro, segundo grau. Hoje em dia não é mais primeiro e segundo grau, é ensino médio, ensino fundamental e até ensino superior. Então, esse tipo de coisa eu faço. Qualquer coisa você manda um e-mail para mim. Meu endereço de contato está na descrição do vídeo. Uma saudação e até a próxima.